Olá, pessoas! Passando aqui para trazer mais uma vez uma palavra que o Senhor tem trazido ao meu coração. Então, hoje eu trago para vocês uma palavra que está em Jó 1. E o Senhor me trouxe essa palavra decorrente a um sonho, um pesadelo, na verdade, que eu tive com um de meus filhos. E o Senhor falou claramente assim ao meu coração. Então aqui em Jó 1:1 fala que Jó era um homem da cidade de Uz, que era um homem íntegro e temente a Deus e que ele se desviava do mal. Lá em 1:2 fala: nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Pulando um pouco mais para frente, em Jó 1:4, ele diz assim: seus filhos iam às casas um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Significa o quê? Jó tinha 7 homens e 3 mulheres. Todos os 7 homens já tinham família, já tinham casa e convidava sempre que fazia um banquete as suas irmãs para estarem com ele. Convívio, familiar, eles estavam juntos ali. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. E assim o fazia Jó continuamente. Então imagine que ele tinha 7 filhos, homens, que convidava as suas irmãs. Assim que acabava um banquete na casa de um, tinha-se um banquete na casa de outro. Não se diz aqui ao certo se esse banquete durava 24 horas, se esse banquete durava 7 dias. O que se sabe é que eram 7 homens que faziam rodízio, Um dia era na casa de um, outro dia era na casa de outro, e estavam todos em família. Diante disso, Jó se antecipava aos pecados deles, e ao final de cada banquete, Jó oferecia holocaustos, Oferecia ali um sacrifício em prol dos filhos dele. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que Jó se antecipava aos pecados dos filhos. E isso era continuamente ao final de cada banquete, ao final de cada reunião. Então, isso me fez arder no coração a necessidade que temos de nos antecipar aos pecados dos nossos filhos. E o que veio justamente assim, em contraponto comigo, é o mundo que estamos vivendo hoje, O mundo de hoje já não é mais o mundo de ontem, Do que a gente viveu ontem. O mundo cada vez mais exige mais dos nossos filhos, Exige mais posicionamento, exige mais certeza das coisas, exige mais propriedade nos princípios, nas crenças, não é? E o que temos que fazer como pais, é se antecipar ao pecado deles em oração e jejum. Antes ele fazia os holocaustos, oferecia os sacrifícios, mas Jesus, ele já foi o nosso sacrifício vivo. Ele já se sacrificou por todos nós. Então não precisamos mais hoje fazer esse ritual, seguir o sacrifício de oferta. O que é necessário é mesmo nos colocarmos em intercessão pelos nossos filhos. E o que é interceder? É tomar a causa que é do outro, se colocar no lugar do outro, é receber a carga do outro. Então, se tivermos esse olhar atento às necessidades também dos nossos filhos, Dos pecados que eles vão enfrentar lá na frente, de se posicionarem, de saberem ter uma postura adequada e dizer não ao pecado, fugir da aparência do mal, assim como fala também a palavra que Jó era um homem temente a Deus e que se desviava do mal, assim como está lá em Tiago, que fala, sujeite-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Assim temos que ensinar os nossos filhos e nos colocar em intercessão por eles, para que eles tenham essa força, para que eles tenham essa decisão, essa atitude de escolher o melhor, de escolher o bem, de escolher aquilo que não vai prejudicá-los, não é? E temos que estar atentos a isso, porque o mundo jaz no maligno. O mundo quer destruir os valores, os princípios de família, os princípios cristãos,
cristãos, né? Os princípios de moral, de ética. A gente sabe que temos vivido isso, né, nesse mundo. A permissividade tem sido tamanha que tentam normalizar tantas coisas que são grotescas, que são absurdas. Então, o que vamos fazer? Né? Vamos ficar sentados e deixar tudo acontecer e fingir que não tem nada acontecendo e que tudo é normal e começar a relativizar tudo também? Não. Vamos nos colocar como pais, como intercessores, como oradores pelos nossos filhos, tomando ali eles pela mão no Espírito, para que eles possam, na hora certa, ter postura, ter posicionamento, ter sabedoria em dizer não ao pecado, em dizer não à tentação do mal. Então foi isso que o Senhor trouxe para mim, logo após acordei, foi esse texto aqui de Jó, em que ele se antecipava continuamente, ou seja, não podemos fazer um dia ou dois, temos que continuamente nos mantermos em intercessão, né, em oração, em jejum pelos nossos filhos. E aqueles que já são casados, também continuamos orando. Porque até aqueles que já saíram da casa dos pais permanecem carentes de oração, né? E a gente sabe a força, o poder que tem uma oração de um pai para um filho. Se atentem, se antecipem aos pecados dos seus filhos, se antecipem em oração, em jejum, em intercessão por eles, porque eles serão tentados, eles serão provocados, né? Eles serão mesmo ali furtigados a pecar, mas que possamos antes mesmo nos anteciparmos a esses pecados, a essas tentações, para criar neles uma resistência espiritual, uma resistência nos princípios que já estão sendo plantados e semeados neles, para que eles possam se posicionar e ser firmes e fugir da aparência do mal. Tá bem, gente? Que vocês tenham gostado, que vocês possam se sentir mesmo tocados com essa palavra e que possam, a partir de hoje, se colocarem no papel, na posição de intercessores dos seus filhos. Um beijo e tchau, tchau.